Bem, boas noites, sejam bem-vindos a mais uma reunião de Câmara. Se os colegas estiverem de acordo, votamos a ata da última reunião. Não sei se tem alguma coisa a dizer. Penso que sim. Penso que sim. Mas já contributos e eu preciso conhecê-los. Como sabem, na última reunião não pode ser aprovada em minuta e daí a importância que há de ter sido votada esta ata para tornar eficaz as deliberações tomadas na última reunião. Mas os senhores vereadores não leram esta ata? Sobre essa matéria, dizer só o seguinte: em primeiro lugar, não tem sido comum nestas reuniões aprovar minuta data. Eu sou confrontado sistematicamente nas reuniões aqui com uma minuta data que leio e assino nas reuniões a seguir. Portanto, não me lembro, talvez de uma, eventualmente, de ter sido posta à votação e aprovada uma minuta data de qualquer reunião que tenha acontecido. Não me lembro. Se me quiserem indicar alguma, eu naturalmente e de boa vontade aceitarei. Depois, tenho a dizer que dei um contributo, acredito que tardio, mas dei um contributo e enviei para a Dona Fernanda um conjunto de alterações que propus à ata, naturalmente. Li, efetivamente, a vossa proposta de ata, que estava bastante incompleta, no meu entendimento, e, portanto, fiz um conjunto de alterações pelos quais não posso votar uma ata se não tiver a certeza que os meus contributos e os dos outros vereadores lá estão. Portanto, tenha vontade. Mas eu permitia-me dar a seguinte sugestão: se o problema é tornar execuível as deliberações, depois aprove-se a minuta e... Mas a minuta é uma coisa extremamente simples. Concordo, se me permitir, Sr. Presidente, que, tendo em consideração que o que está aqui em causa é a necessidade de dar seguimento àquilo que foram as deliberações da reunião, no sentido de não criar problemas ao prosseguimento daquilo que decorra dessas aprovações, faça-se uma minuta rápida, nós aprovamos essa minuta e está resolvido o assunto, pelo menos temporariamente, para as questões que são urgentes, não é? Portanto, então estamos de acordo, é isso? Está bem. Então, podemos, antes da ordem do dia, os colegas querem dizer algo? Tenha a bondade, Sra. Vereadora. Antes de mais, cumprimento o Sr. Presidente, Srs. Vereadores, o estimado público presente. Trazia aqui uma questão que me foi colocada por um residente na Cortelha, que se prende precisamente com uma intervenção que foi feita no poço do lavador e o mesmo continua a não funcionar. Depois, trago também aqui um pedido oficial de agendamento para a reposição dos 25 dias de férias, independentemente desta matéria ser, e mais uma vez reiteramos, independentemente desta matéria ser analisada em sede da AMAL. Há autarquias que já contemplaram no seu plano de férias os 25 dias, portanto não há motivo para não haver o agendamento. Portanto, está aqui o pedido oficial através de requerimento, precisamente para que na próxima reunião de Câmara seja agendada esta matéria. E é tudo. Algum dos vereadores quer intervir? Tenha a bondade, Sra. Vereadora. Pedi muito boa noite a todos, ao Executivo, à Câmara e aos presentes. Pedi ao Secretariado para enviar um ofício do Tribunal de Contas sobre o visto do contrato para a obra do Subsistema Central segunda fase, porque é das evidências mais claras de que há 3 meses estamos a tentar o visto e não conseguimos, e agora o Tribunal de Contas condiciona-nos isso à prorrogação do prazo do financiamento comunitário. E eu trago isto e pedi para dar conhecimento do teor do ofício, porque são aquelas coisas que nós, quando dizemos que há implicações administrativas em função dos prazos, esta é a prova mais evidente. Seguiu hoje para a gestora do POCUR mais um pedido de reunião para que tentemos agilizar isto, mas estamos aqui com uma das dificuldades de ainda não temos conseguido aprovar em tempo o orçamento, e daí que
houve uma informação intermédia sobre os contratos que ficaram sem provimento, que foi considerada por alguns dos elementos da Câmara Municipal como uma vacuidade e uma desnecessidade, mas aqui é o resultado de que estas coisas têm estas implicações. O Tribunal de Contas quer que o prazo do cofinanciamento esteja prorrogado em função deste atraso para o visto. Tenha a vontade, Sr. Vereador. Há uma breve nota, ainda não tive oportunidade de aprofundar a leitura ou de efetuar a leitura do ofício do Tribunal de Contas. Contudo, continuo a pensar que isso é uma falsa questão, é uma questão que tem que ser assumida com a tranquilidade e a normalidade do funcionamento do procedimento administrativo. Portanto, continuamos com esta atitude alarmista de mal temos um pequeno reverso num procedimento que eventualmente é justificado e tentamos sacar responsabilidades, tentamos colocar as culpas, desviar de nós qualquer responsabilidade. Portanto, isto é um não caso, como muitos outros têm acontecido por aí, e que eu tenho a certeza que se vai resolver dentro da normalidade. Isso é um procedimento que acontece, como muitas vezes o Tribunal quer esclarecimentos, quer alterações, quer adequações, isso é comum, normal. Tenha a vontade, Sr. Vereador. Pois aqui não é o assacar de responsabilidades. Aqui a Câmara Municipal quis ter esta competência que é a gestão orçamental. E perante isso, eu como vereadora do Pelouro expliquei porque é que tinha que trazer à Câmara que tem essa competência que é a gestão orçamental. É uma competência que não foi delegada no Presidente da Câmara. Como tal, uma alteração orçamental ou coisa do género que desse esse provimento. E não é uma normalidade, vereador. A questão é, o Tribunal de Contas já foi esclarecido e sobre esse esclarecimento já disse que vai aguardar que a candidatura seja prorrogada pelos meses correspondentes à obra, que também vai ter o seu atraso. E o que vai ter que ser feito, e também está presente nesse despacho, aqui não está o apuramento de responsabilidades, mas está claramente no despacho que eu própria dei, que propor ao chefe da unidade orgânica que faça uma alteração orçamental para 2009, fazendo compensação de obras e depois logo ajustamos mais à frente, que é para 19, disse 9, peço desculpa, para tentar que se consiga o visto do Tribunal de Contas. Mas o que é certo é que isso foi um alerta de dia 18 de dezembro e nós estamos a dia 2 de abril e ainda não conseguimos que o contrato tivesse visto. Tenha a vontade, Sr. Vereador. É evidente que eu acredito que no decurso da não aprovação por alguns dias do orçamento, que até demorou muito mais tempo a ser aprovado, porque se criou aqui intencionalmente um clima que deu origem àquilo tudo que sabemos e que na prática de antemão saberíamos que iríamos ter um orçamento aprovado, desde que fossem satisfeitas aquilo que eram algumas necessidades temporais, e eram curtas por parte dos vereadores, eu falo nomeadamente dos vereadores do PS, e que deram os seus contributos, colocaram as suas questões, e que se tivesse sido dado esse tempo, se calhar nem teríamos demorado muito tempo a aprovar o orçamento. De qualquer maneira, eu julgo que essa questão não se coloca da forma como está a ser colocada, ainda mais porque julgo que até temos a questão do largo Pacto de Lucia, que continuamos aqui eternamente também a prorrogar prazos e a adiar obras, não é? E, portanto, essa vai ser uma obra adiada e que julgo que a justificação que quer dar e que conseguirá dar será também facilmente atendível pela unidade de gestão, pela autoridade de gestão do POCUR, portanto não vejo aí grande problema. Muito obrigado. Tenha a vontade, Sr. Vereador. O que temos que desenvolver no âmbito do POCUR e que já tínhamos feito é um pedido de reprogramação
financeira e temporal da candidatura. Já o tínhamos feito e foi com esse pedido que remetemos para o Tribunal de Contas, prova que já tínhamos feito, começado os trabalhos para a prorrogação. Isso para o Tribunal de Contas não conta, foi o que eles nos vieram dizer. Assegurem lá a reprogramação e depois trataremos do visto. Não tem nada a ver com os outros paralelismos do Pacto Lucia. E quero também dizer que só trouxe isto aqui porque me foi perguntado 3 vezes nesta reunião de Câmara quais eram as consequências daquele ato de tempo. Não vou estar aqui a nomear, porque estávamos aqui os 5 e, portanto, sabemos quem é que fez essas questões, que era uma falsa questão. Na altura, em meados de janeiro, não me lembro, quando veio aquela informação. Este é um exemplo de que o contrato ficou descoberto e não pôde ser cabimentado e submetido a vista a tempo. Havemos de fazer, os serviços estão a fazer a reprogramação, estão a trabalhar na reprogramação e havemos de conseguir. Agora, estamos a 2 de abril, ainda não temos visto, ainda não podemos começar a obra. Já passaram 3 meses. Se calhar com isso aprovado não teria começado ainda, não é? Ou teria? Mais alguma questão? Quer dizer que isto Tenha vontade, continua a dizer, Sr. é uma não questão. E não, acho que esta coisa diz que disse e depois traz um argumento, depois vê outro argumento, isto já cansa. Eu vou passar. Sr. Presidente, ter competências é ter competências no seu pleno, para o bem e para o mal. Também me acontece o mesmo a mim, acontece o mesmo ao Sr. Presidente e acontece o mesmo ao resto da Câmara. Bem, Sra. Vereadora Célia, eu vou questionar o chefe, o responsável pelos serviços externos, sobre o que se passa na Cortelha, informa depois na próxima reunião. No caso particular dos 25 dias de férias, no seio da AMAL há a concordância dos municípios todos com estes 25 dias de férias, há um articulado desse acordo que está a ser desenvolvido com os 2 sindicatos e não só com um, e pronto, e como tal, há um entendimento no seio da AMAL que se assine o mesmo contrato nos municípios todos. O saldo do dia de hoje, cifra 100, operações orçamentais 2.243.000 euros, operações não orçamentais 607.000 euros. O ponto número 2 tem a ver com o processo de obras que eu, dado as ilegalidades suscitadas pelo vereador José Estevães, sugiro que este assunto seja abordado numa reunião posterior para esclarecimento melhor deste assunto. Só alertá-lo que vem aqui neste processo há digamos que uma proposta de suspensão da licença e isso é coisa diferente daquela que o requerente pede. A Câmara quer conceder um direito fora daquilo que é pedido. Isso por um lado. Por outro lado, talvez dizer ao técnico, ao responsável pela divisão, que desde logo isto não poderia ser, porque já operou a caducidade. Não se pode suspender uma coisa que já passou, como tive a oportunidade de dizer aqui. E o pedido de prorrogação também não tem cabimento. Porque isto é uma obra licenciada em 2009. Já foi objeto de 2 prorrogações antes da emissão do alvará de construção. Teve a emissão do alvará de construção e teve mais 2 prorrogações. E a obra não iniciou. Portanto, não pode haver prorrogação desta obra que não iniciou. Tem que ser uma nova licença. Isto para o requerente é uma coisa fácil e simples, que é uma pessoa ou é uma empresa, um administrador de uma empresa que está habituado a estas coisas e não há necessidade nenhuma de andarmos aqui com discussões inúteis, da Câmara ficar numa situação de conceder um privilégio que não tem cabimento e que não é necessário. Que isto depois tem consequências jurídico-penais que são desnecessárias. É uma questão... Os vereadores do Partido Socialista querem dizer alguma coisa? Essas questões já o Sr. Vereador as levantou na última reunião, portanto vamos analisá-las melhor. Sim. Muito bem.
Passamos então ao ponto número 3, subsídio extraordinário Campesino Recreativo Futebol Clube, aquisição de viatura. Portanto, alguma dúvida? Pode-se pôr à votação. Quem vota contra, quem se abstém? Ponto 4, aquisição de serviços para recolha de resíduos sólidos urbanos, concurso público, adjudicação. Alguma dúvida? Pode-se pôr à votação. Quem vota contra, quem se abstém? O ponto 5, processo de obras, requerente Ribeiro do Junco, Comércio e Administração de Imóveis Limitada, aprovação final condicionada, aceitação de cedência de faixa de terreno. Alguma dúvida? Pode-se pôr à votação. Quem vota contra, quem se abstém? Ponto 6, intervenção do público. Quem é que se quer inscrever? Calma. Doutora Lucinda. O senhor chama-se? António Oneto. António Oneto. Carlos Luz. Senhora Rosa. António. Mais o Nuno. Como é que se chama? Jaime Gomes. Mais alguém? Dou a palavra então à doutora Lucinda. Boa noite. Senhor Presidente, peço-lhe licença para deixar uma mensagem a Alexandre Palma Gago. Dá-me licença. Como eu não sei quem é, e penso que nos meus conhecimentos ninguém sabe quem é, e visto que as reuniões são muito frequentadas e muito ouvidas no YouTube também, eu aproveito para dizer ao Alexandre Palma Gago que quando copiar uma citação, por exemplo, de Cícero, que seja fiel, porque está uma citação feita por ele que tem um erro logo na primeira palavra. Supostamente seria quousque tandem abutre Catilina patientia nostra. Traduzido em português, para quem não entende latim, não é que eu entenda muito, mas alguma coisa. Isto significa, então até quando, Catilina, abusarás da nossa paciência? O Sr. Alexandre Palma Gago, em vez de Catilina, do discurso fiel de Cícero, pôs Chico. E, na minha opinião, ficava giríssimo com Zequinha, por exemplo. É uma questão de gosto. Mas a mensagem mesmo é para lhe dizer, eu não vou repetir o erro que lá está, e o erro é logo na primeira palavra. A quarta letra é um U, não é um S. Está aqui no meu livrinho de latim, o meu segundo livro de latim, na página 33, e está aqui no meu dicionário de latim da Torrinha, na página 725, na coluna do centro, mais ou menos ao meio, e a palavra que o Alexandre Palma Gago lá tem, simplesmente não existe. Bom, outra questão. Já não é a primeira vez que eu ouço dizer aqui que o Sr. Presidente deveria chamar a si as obras da 125. E eu, quando digo é assim, estou a dizer a minha opinião, obviamente. E então, qual é a leitura que eu faço dessa afirmação aqui feita mais que uma vez, como disse? É que se toda a gente sabe que ninguém tem, que a Câmara não tem autoridade para mexer na 125, não tem autoridade para fazer obras na 125, por que é que haveriam de estar aqui com essas sugestões, sabendo que não é legal, que a Câmara não o pode fazer? A minha leitura é, pretendem apenas deixar no ar para alguém que esteja menos informado que a 125 está no estado em que está por causa da Câmara que não faz as obras. E mesmo que a Câmara tivesse disponível a fortuna que é necessária para compor a 125, porque trata-se de poucos quilómetros, 5 milhões de euros, 17 quilómetros, 6 milhões de euros, é tudo assim. É uma despesa louca, mesmo que a Câmara os tivesse, não estariam disponíveis para esse fim, porque não é da competência da Câmara. E se a Câmara o fizesse, nós caíamos de todos em cima,
porque achávamos que era injusta a maneira de gastar o dinheiro. Agora, eu fico um bocado surpreendida como é que se sugere que se gaste uma fortuna na 125 e se recusa o passadiço da altura que custa 1 milhão. E isso, sim, é da competência da Câmara. E porquê é que se recusa, porquê é que se fala na unidade móvel de saúde que se quer, e corretamente, levar as despesas que cabem à ARS para a ARS as assumir e não a Câmara? E depois se sugere que a Câmara esbanje uma fortuna a compor aquilo que não tem o direito de compor. Terceira questão. A terceira questão vai ser sempre a mesma, para o Sr. Vereador do CM1, que não me cala, nunca. Eu quero saber, e eu tenho o direito de saber, porque também lá está o dinheiro dos meus impostos, ali nas avenidas. A Câmara pagou aquelas infraestruturas e eu exijo saber porque é que o nosso dinheiro, o meu dinheiro, foi gasto ali, se aqueles terrenos não pertencem à Câmara. Porque é que a Câmara pagou? Isto é uma coisa que nos interessa a todos. Porque isto lesa-nos. Portanto, não é o Sr. Presidente quem vai... Não sei quem é que me vai responder. Eu sei que não é ao Sr. Presidente que eu pergunto. Porque quem deu a autorização, quem deu o aval para essas obras, foi o Sr. Vereador do CM1 quando era Presidente. Tenho dito, muito já obrigado. está a passar os 5 minutos. Agora, Sr. António Boneto. Boa noite. A minha primeira intervenção é na ruína, numa ruína da Rua de 25 de Abril, o número 32, em que a fachada pode cair sobre os peões. É preciso fazer qualquer coisa como de urgente. A segunda, na entrada à esquerda da entrada do castelo há um eucalipto enorme. Em caso de incêndio, as lascas incandescentes desse eucalipto vêm para cima das casas que estão, que estão junto à encosta do castelo. É um perigo. Portanto, esse eucalipto, pedimos que ele seja cortado e substituído por outra árvore. Outro problema, na lavada de água em frente ao campo da bola e onde passa no parque de estacionamento onde estão as autocaravanas, essa lavada de água está cheia de imundícies, de garrafas de plástico. Isso é uma incubadora para os mosquitos. O que aconteceu no ano passado é que há duas novas espécies de mosquitos no sul da Europa e uma delas é mortal. Portanto, essa lavada de água deve ser limpa o mais depressa possível, sobretudo que agora há água. Portanto, é fácil estes trabalhos. Outro aspecto, há um carro vermelho que está na berma da estrada quando se vai daqui para a altura. Esse carro está com os vidros partidos, já lá está há bastante tempo, e dá um sentimento de insegurança. Este carro devia ser tirado ali, não tem nada que estar ali. Outro assunto que foi falado aqui das últimas vezes é do problema da falta de pessoal na Câmara e, sobretudo, os atrasos no urbanismo. O que eu não compreendo é o que é que faz uma arquiteta no gabinete de apoio que está lá, sentada num escritório às moscas, que não tem nenhuma atribuição. Portanto, peço esclarecimentos porque que um arquiteto não trabalha no urbanismo e está ali a apodrecer, se pode dizer assim. Portanto, é tudo. Senhora Carlos Loxo. Ora, muito boa noite a todos. Volto a falar outra vez no grupo Mato Bravo, no qual eu sou porta-voz. Parece que nós somos assim um pouco um peso para a autarquia em termos de honorários. Eu quero esclarecer aqui o Sr. Engenheiro Mário Dias, que ele falou que precisava de um esclarecimento em relação a isso. Eu vou-lhe dar aqui. E vou falar outra vez da importância que a música popular tem aqui no Conselho. E também vou falar do António Mito, que é seu amigo pessoal, que é um elemento do grupo também. Portanto, o grupo Mato Bravo, cada atuação
que faz, os oferece 400 euros. Ora, 400 euros são a dividir por 5, porque nós temos a Associação dos Acordeonistas, que tem escola de música, preciso não esquecer isso, tem escola de música, e depois temos a manutenção dos instrumentos, e depois temos a mobilidade também. O que é que nos resta? Os tostões para tomar café. É só isto. Em relação à importância do grupo, pois ele não tem vedetas, a não ser o António Nídio, que nem sequer é músico. Portanto, ele é músico porque nós o acolhemos no nosso grupo. É só isso. Portanto, a gente não tem vedetas no grupo, nem pretendemos ter, não é? Nem ser. Limitamos realmente a levar a alegria às pessoas, que isso é que é fundamental, porque a alegria faz parte da saúde, porque há tanta depressão e isolamento, etc. E, de facto, a música é um bem para o Conselho. De maneira que eu vou deixar aqui uma palavra também em relação ao nosso presidente da associação, que de facto tem-se esmerado no sentido de que a escola seja de facto vista lá fora e cá dentro com imenso valor, e o facto de que ele é responsável por um campeão do mundo, e não vejo realmente dar importância a uma pessoa que deu tanto a este país. Portanto, acho que aqui é uma lacuna que é preciso rever no sentido da importância que isso tem. Como se fala do futebol, toda a gente é homenageada. Na música, enfim, há aqui uma contradição. De qualquer maneira, acho que se devem olhar para isto, porque formar um músico... Eu comecei a tocar viola, tinha 14 anos, e formar um músico leva muitos anos, muitos anos. Portanto, respeitinho pela música é, de facto, fundamental para isto. Muito obrigado. Senhora Dona Rosa. Boa noite a todos. Eu queria deixar simplesmente duas menções aqui, dois alertas. Um deles é para um poste de eletricidade que está situado na Rua de Santa Bárbara, no Azinhal, que interfere com o trânsito. Não faz sentido que aquele poste permaneça lá, de modo que quero pedir a ajuda da Câmara, a intervenção da Câmara junto da EDP, para que ele seja retirado, porque, como se sabe, não é de lei existirem postes nas localidades, ou junto aos edifícios ou subterrâneos. É o que a lei diz. Outra coisa, é nesse mesmo local pedir à Câmara que coloque um espelho para dar visibilidade a quem vende um beco para entrar nessa mesma Rua de Santa Bárbara. É só. Senhor António Gonçalves. Boa noite à mesa e boa noite, portanto, aqui à minha bancada, que é o excelentíssimo público, não é? Eu começaria por dizer que, mais uma vez, portanto, é notório, tendo em consideração a ordem de trabalhos hoje apresentada, que, mais uma vez, não justifica haver reuniões semanais. Está visto, e o que está, portanto, à vista de todos, portanto, isto não é, pronto, é um facto, e, portanto, é uma verdade. Porque esta reunião começou em um quarto de hora, não chegou a um quarto de hora, portanto, teve terminado. Quanto a mim, não se justifica, portanto, a despesa, portanto, que é feita para haver uma reunião deste tipo. Então, é a minha análise, é o meu pensamento, portanto, tenho que o dizer. Outra, queria me dirigir, portanto, ao Sr. Vereador José Estevens, que ele aqui na penúltima reunião focou que
eu tinha por hábito ter alguma animosidade, portanto, em relação, portanto, a ele. Eu quero dizer ao Sr. Vereador José Estevens que há duas situações. Uma, a pessoa pública, o homem que é, como vereador, e a outra, a pessoa que é lá fora, na sua vida particular. E enquanto pessoa pública, eu tenho que fazer as minhas críticas. Lá fora, na vida pessoal, portanto, particular, é evidente que o António Gonçalves nunca, o vereador José Estevens, ouviu dizer que o criticava na sua vida profissional, na sua vida particular, portanto por aí fora. Porque há que saber discernir as duas situações. Uma figura pública que qualquer pessoa que está aqui presente tem o direito de criticar e fazer uma análise em relação aos seus comportamentos. E não vou falar na falta de inspiração, porque se eu fosse a falar na falta de inspiração, estava, portanto, aqui a noite inteira, portanto, a falar em relação ao ex-presidente da Câmara, José Estevens, e vereador José Estevens. Outra situação que, na última reunião de Câmara, também, fiquei um pouco estupefacto, mais uma vez, a variação da oposição levantou-se, abandonou a reunião e foram-se embora. E eu digo isto, a pergunta que eu faço diretamente, portanto, à mesa, ou ao Sr. Presidente da Câmara, ou quem puder responder, e que esteve, portanto, em causa a Unidade Móvel de Saúde e à espera de uma resposta, que o Sr. Vereador Mário Dias disse, espere mais um bocado, é mais uns dias. E a pergunta que eu faço é o seguinte, hoje temos aqui nesta reunião, já passaram, portanto, 8 dias, e a pergunta que eu faço ao Sr. Presidente da Câmara, se já teve alguma resposta da ACES, o nome do enfermeiro, ou como é que está toda a situação. E aqui, digo eu mais uma vez, foi uma grande leviandade. Os vereadores da oposição terem-se levantado e abandonar a reunião, que agora está aprovado que não há e que não houve justificação nenhuma para o abandono dessa reunião. Outra situação, e para terminar também, toda a gente sabe que eu fui sindicalista durante 15 anos. Ainda me corre cá no sangue a veia de sindicalista, ou seja, estar ao lado da classe trabalhadora, estar ao lado daqueles que trabalham. Eu tenho visto aqui tantas inverdades aí, e continuo a ver gente daquilo que diz que não corresponde tanto à verdade. E faço uma pergunta direta à senhora Presidente da Administração do Conselho de Administração da empresa, que eu tenho conhecimento que, tanto nos trabalhadores como já nesta sala, disse e garantiu que não ia despedir, portanto, ninguém. Segundo se consta, já há despedimentos. Por conseguinte, mais uma vez, foi faltado à palavra e àquilo que foi dito em reunião com os trabalhadores da respectiva, portanto, empresa da Nove Baizures, aqui de Castro Marim. Quanto a mim, uma dualidade de critérios em relação a toda a situação. Eu, na outra vez, quando houve a admissão e a contratação do nome, vou dizê-lo mais uma vez, do Vítor Madeira, e que quando foi pedido aqui mais 20 mil euros para, portanto, a empresa, eu até digo, olha, foi mais uma justificação para pagar o salário. Mas agora estou a ver ao contrário. Estou a ver é que neste momento, quem teve falta de trabalhar, quem teve falta de ganhar algumas questões para sobreviver, é terminado tanto o contrato. Agora podem dizer o seguinte, não, isso não é despedimento, isso foi um contrato e o contrato terminou. Não, é sempre um despedimento. É sempre um despedimento, que é uma forma de dizer e desvincular um trabalhador a qualquer empresa, a qualquer local de trabalho. É um despedimento. E era, portanto, estas perguntas que eu deixava, portanto, no ar, eu digo e eu continuo a dizer. Nem que eu já não tenha nenhumas condições para raciocinar, e, portanto, ou por aí afora,
está sempre dentro de mim, aquilo que eu sempre tive, olhar pelos outros, estar em prol daquele que trabalha, porque os trabalhadores são aqueles que produzem, portanto, para este país. Disse. Senhor Nuno. Muito boa noite à mesa, boa noite ao estimado público. Queria começar por agradecer o facto destas reuniões sejam filmadas, porque ao menos dá para quem está em casa e quem não pode vir a perceber-se do que se está a passar. Dirigindo-me em particular à senhora vereadora Filomena Sintra, dizer-lhe, como dirigente da Associação Cultural Amendoeiras em Flor, que esperamos ansiosamente a reunião pública referida pela sua pessoa entre o Executivo da Câmara Municipal e a direção desta já mencionada associação, de forma a esclarecer alguns assuntos, tais como onde referiu que conseguia identificar facilmente algumas pessoas que misturavam assuntos particulares com assuntos desta associação. Muito obrigado. Senhor Jaime Gomes. Então, boa noite, Sr. Presidente, Srs. Vereadores, público. O que eu venho aqui falar é muito simples, é o que já tem sido abordado, o Serviço Móvel de Saúde. Na minha opinião, é lamentável, peço desculpa, não quero ofender ninguém, respeito muito o vosso trabalho, mas é lamentável esta situação. Não digo que não haja proposta, uma contraproposta, também não percebo nada disso. As pessoas merecem ser bem tratadas. Um serviço funcionava também. Está parado já há meses, porquê? Se queriam pôr novas condições no serviço, deixavam o serviço continuar e vocês lá discutiam o que tinham a discutir. Agora, esta situação é lamentável, na minha opinião. Porque são velhotes, não têm como se deslocar para lado nenhum, os anos de vida que têm já é muito poucos. E eu acho muito triste essa situação. Infelizmente, hoje estou aqui a falar dos meus avós e vou responder a alguém que está aqui, não sei quem é, mas que me abordou no Facebook. É assim, eu não sou de Castro Marim, é verdade. Pertenço ao Concelho de Tavira. Fui criado em Castro Marim, Fornazinhas. Tenho avós, felizmente, que ainda são vivos, estão nas Fornazinhas. E tenho um pai que é aqui do Concelho também. Acho que tenho todo o direito de estar aqui a falar. Essa pessoa, olha, peço desculpa, mas acho que tenho o direito. É assim, e outro ponto. Senhores vereadores, não levem a mal, mas abandonar uma sessão de Câmara, uma reunião de Câmara, não levem a mal, mas é triste. Dona Célia, é assim, vocês podem ter podem ter os argumentos que tiverem, podem estar de acordo, mas é assim, abandonar uma Câmara, abandonar o público, é dar costas à população de Castro Marim. Peço desculpa, vocês só tinham era que dizer, olha, nós não falamos mais e mantenham-se na vossa posição, é assim que eu acho. É assim que eu acho. Acho lamentável esta situação, porque, não é a Câmara que vocês estão a atacar, quem estão a atacar é os velhotes daqui da população. Eles já têm pouca qualidade de vida, não têm como vir para baixo. Eu, por exemplo, vou uma vez por semana e quando vou, tenho que vir com eles cá em baixo, quando não sou eu, tenho que ir o meu pai, onde eles ali eram acompanhados. Olha, sinceramente acho lamentável, também não tenho mais nenhum assunto e, pronto, olha, obrigado. Senhores vereadores, querem usar a palavra? Tenha a mudar de tua mão. Sr. Presidente, obrigado. Cumprimentar o digníssimo público que não tive a oportunidade de o fazer ainda. Então vou começar aqui pela questão que me parece importante já também esclarecer, e todas elas se prendem naturalmente também com a unidade móvel, e eu vou falar sobre isso, porque eu acho que é devido a essa explicação às pessoas que colocaram essas questões. Mas começar também por responder ao Sr. Carlos Luz. Ao Sr. Carlos Luz, é assim, eu não podia estar mais de acordo com o senhor quando fala em abono da cultura e da música. Portanto, queira ter a certeza que da minha parte, e tenho a certeza que posso falar por ela da vereadora Célia Brito, não há ninguém aqui que seja contra ou que tente denegrir ou retirar condições para o funcionamento da forma que se entender, ver se não me engano no nome,
do Mato Bravo. E quero também dizer que só referi um dos membros desse agrupamento porque foi o senhor que o fez, não fui eu. O senhor é que, quando falou do Mato Bravo, deu como exemplo da sua singularidade a existência de um elemento que tocava umas castanholas de uma forma muito própria e que até teve uma reportagem. O senhor é que foi buscar esse exemplo. Naturalmente, como compreendo, sendo amigo da pessoa, até achei piada e me referi-me a essa situação, e apenas lhe perguntei, que era uma situação que eu achava que devia ser esclarecida, e de alguma forma já me prestou esse esclarecimento, e eu já me sinto satisfeito, por aquilo que efetivamente recebia o Mato Bravo e a forma como julgo que devem ser distribuídas essas receitas pelos diversos intervenientes. E, portanto, não tenho mais nada a dizer sobre isso, só lhe quero dizer que, para a frente, Mato Bravo, da minha parte, eu estou contentíssimo, vivo essa música popular que alegra as pessoas, como já lhe disse. Portanto, da minha parte, nada. Sobre essa matéria, pelo contrário, tudo a favor. Não é? Portanto, qualquer outra alusão que tenha feito, que me pareceu, no fundo, querer dizer que... Não, acho que não foi isso que eu disse na última reunião, apenas coloquei aquela questão que o senhor já acabou por esclarecer, não totalmente, mas quase totalmente. Mas pronto, portanto, não parece-me que não há aqui dúvidas sobre essa matéria. Unidade móvel. Efetivamente, eu já vi aqui duas referências e tenho que reconhecer que é devida uma explicação. Eu, quando pedi ao Sr. Presidente que adiasse, retirasse da ordem de trabalhos a proposta que apresentava, proposta essa, que vinha sozinha, sem ser acompanhada da contraproposta do Partido Socialista, e regimentalmente qualquer contraproposta que é feita tem que ser apresentada na sessão a seguir. E o Sr. Presidente já percebemos que só põe à votação aquelas que lhe interessam. Porque aquelas que sabe que não vai conseguir aprovar, ele não traz. Portanto, ou seja, já percebemos como é que funciona a democracia. E, portanto, aqui, e o que lhe quero dizer é que, sobre essa matéria, nós já tínhamos a percepção e a certeza. Nos foi dita verbalmente, em reuniões que tivemos, enquanto vereadores do PS, não em representação da Câmara, enquanto vereadores do PS, exigindo explicações à própria Administração Regional de Saúde, que nos foi dada a explicação de que era um assunto que estava assumido, não na participação do corpo médico, mas sim do corpo de enfermagem, que, em sede, eu vou repetir isto, da USFB Açores já tinha sido garantida e tinha sido, inclusive, apresentado um plano perfeitamente escalpelizado, pormenorizado, com a carga horária, a participação, etc, etc. E quero-vos informar que esse plano já tinha sido enviado, inclusive, para acesso ao Tavento, foi analisado e era para ter sido aprovado em sessão aqui, num dia em que houve, de facto, em sessão do acesso ao Tavento aqui em Castro Marim, mas houve, de facto, um problema com uma coordenadora, um problema de saúde que, efetivamente, depois não permitiu que ocorresse essa reunião. De qualquer maneira, nesta altura, tenho conhecimento também, porque me quis inteirar do assunto, de que a proposta já foi aprovada em sede do acesso ao Tavento e que foi enviada para ratificação pelo Sr. Presidente da ARS e, portanto, temos aqui uma informação concreta que só precisa da formalidade, que só não aconteceu porque passámos este período da Páscoa e sucederam-se um conjunto de dias e a decisão não apareceu já. Portanto, os casos de dias que me referia eram estes. Naturalmente que ela hoje também não estava agendada, mas tenho a certeza que na próxima teremos condições para a trazer aqui nessas condições. Portanto, a resposta do Sr. Presidente da Administração Regional de Saúde, de certeza, para aquilo que é perceptível e que já foi a sua opinião, que nos foi dada a conhecer, será de ratificar aquilo que é a proposta que saiu do acesso ao Tavento, com todas aquelas questões que foram aqui colocadas, e, portanto, o Serviço Nacional de Saúde poderá dar a sua participação neste modelo, neste sistema móvel integrado de proximidade. E é esta que é a realidade que vos posso transmitir. Não vale a pena estarmos aqui a tentar empurrar com a barriga situações que vão ter o desfecho que têm que ter, porque o que nós queremos efetivamente, ao contrário do que este senhor o senhor Jaime Gomes. Quero dizer que o senhor disse-me que era das Fornazinhas, não era? Tinha lá familiares. Olha, eu conheço muito bem as Fornazinhas, sou muito amigo das pessoas das Fornazinhas, tenho imenso apreço pelas pessoas do campo, conheço as suas realidades,
Trabalhei também logo quando saí da universidade, o meu projeto inicial foi trabalhar em extensão rural, muito ligado a um PIDR do Nordeste Algarvio. Aliás, julgo que até que o Sr. Presidente também teve essa participação, ainda quando médico, e portanto, quero dizer que tenho muito afeto, muito respeito pelas pessoas que estão no campo, e aliás, quem me conhece sabe que assim é. E de outra forma não poderia ser, tendo em conta também, no fundo, o passado da minha família e a relação que tenho com as pessoas do campo, porque eu também, no fundo, por esta via, sou oriundo desta terra e respeito muito essas pessoas. E sempre fui ensinado a respeitar. Isto é um aspecto importante que quero aqui transmitir, porque sobre a questão da unidade móvel, o que nós quisemos aqui, desde o princípio, não é que a unidade móvel parasse. Era associar à unidade móvel um sistema integrado, que para além da unidade móvel, teria muito mais valências, integração e articulação com o Serviço Nacional de Saúde, que não existia. Na prática, objetivamente, o que os senhores tinham, e não lhe quero tirar o mérito, porque aí estou de acordo consigo, efetivamente, era um serviço que que dava um apoio às pessoas, e nós, na nossa opinião, não há razão para que não continue a dar e que não o faça de forma ainda mais abrangente, com mais valências e agora sim com a vantagem de passar diretamente para o Serviço Nacional de Saúde um conjunto de informações que até aí não aconteciam. Ou seja, um médico, quando chegava ao pé de um doente, que fazia um conjunto de avaliações, na prática, e aplicava o seu receituário, vou já terminar, Sr. Presidente, muito obrigado, peço desculpa. Quando aplicava o seu receituário, todo aquele histórico de acompanhamento não era plasmado, não era vertido para o Serviço Nacional de Saúde, não era do conhecimento. Um exame complementar de diagnóstico tinha que novamente voltar para a fila e pedir esse exame complementar de diagnóstico. Os próprios médicos do Serviço Nacional de Saúde muitas vezes nem reconheciam o histórico da doença que a pessoa apresentava por via daquela prescrição médica. Esta é a realidade. Repare, houve aqui um hiato, é verdade, parou. Mas, olha, com as nossas propostas, provavelmente, se tivessem vindo aqui já, mesmo com aquela vacuidade de que não conhece o enfermeiro, porque não tem nada a conhecer. Repare bem, o Serviço Nacional de Saúde é um serviço do Estado, do país. E quando diz eu vou garantir enfermeiros, eles vão aparecer. Agora, o senhor não me queira perguntar a quem é o enfermeiro. Não é assim. Ouça, eles são fornecidos e não têm que ser sempre os mesmos, provavelmente. Não é? É um Serviço Nacional de Saúde. Está a ver? Essa é que é a realidade. Não vale a pena estar aqui com sorrisinhos, como se estivesse aqui a tentar omitir alguma situação que não é o caso. Esta é a realidade. Portanto, o meu empenho aqui, e da Sra. Vereadora também, e de todos os outros, é que aconteça e que se ponha novamente a funcionar um serviço móvel, integrado e de proximidade. E ele vai acontecer, quer queiramos, quer não, vai acontecer. E pode ter a certeza que na próxima semana, se tudo correr como é esperado, aquilo que já está aprovado em sede do ACES vai ser ratificado pelo Sr. Presidente da ARS. Ponto. E avançamos. Já agora, esta questão. Abandono das reuniões. Sr. Presidente, se me permite, eu tenho que responder a estas questões e, portanto, eu acho que é importante que se esclareçam estas questões, até porque... Sr. Vereador, mas 5 minutinhos a cada um. Sim, mas eu posso, se me permitisse, só terminar esta questão do abandono, porque é uma questão que tem a ver com a honra e com a forma como estas questões são tratadas. Eu sinto-me aqui, eu venho cá prestar um serviço público de forma empenhada, de boa fé, cheio de... Enfim, muito sinceramente, não me sinto aqui, nem gosto de ser acusado aqui de responsabilidade que não tenho. O que aconteceu foi, objetivamente, aliás, tivemos o cuidado de pedir para passar para o fim, veja bem, para que não se perturbasse a reunião, o resto das aprovações. E no final, tendo em conta que não foi cumprido, na nossa opinião, o regimento, nós pedimos para não votar aquele ponto e ausentámos da mesa da reunião, mas não nos ausentámos da sala. O Sr. Presidente tinha toda a possibilidade de, mediante aquela situação, voltar a retomar os trabalhos. Isto acontece em qualquer situação. Portanto, ou seja, foi uma opção. Da nossa parte não foi desrespeito, é assim, a partir do momento em que quem gera isto não respeita o regimento da Câmara, mas nós também não podemos sujeitar-nos a uma situação reiterada de desrespeito. Para aquele ponto. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhora Vereadora. Bem, vou tentar ser breve.
Em relação às questões colocadas pelo Sr. António Bonet e a Sra. Dona Rosa, são questões extremamente pertinentes. São questões que nós já vimos há algum tempo abordando, principalmente a questão junto ao campo da bola e a necessidade de limpeza. Já no outro executivo abordámos várias vezes essas questões. São questões que realmente carecem de intervenção. Depois, em relação ao grupo musical, o engenheiro Mário já falou, temos imenso respeito por todos os grupos que desenvolvem a parte cultural em Castro Marim, todos eles sem exceção. Reconhecemos o mérito que têm, o desempenho que fazem, todos eles nas suas diferentes áreas, portanto nunca foi questionado em tempo algum essa situação por nós. Além de que foi utilizado aqui na última reunião um termo muito que eu gostava, por acaso gostava que fosse esclarecido, quem é que utilizou esse termo, e peço desculpa que é um termo que eu não gosto de ouvir, mas escumalha, e isso foi referido aqui. Portanto, gostava de saber quem é que tinha preferido, porque, de certo, não foi pelos vereadores do Partido Socialista, de certeza absoluta, porque nunca foi focado esse termo por nós. Depois, em relação ao Sr. António Gonçalves, falamos nas reuniões semanais. E quando falamos nas reuniões semanais, o Decreto-Lei 75/2013, no seu artigo 40, e se é para cumprir a legalidade, temos que respeitar o artigo, e o artigo diz mesmo que as reuniões de Câmara são semanais, salvo se acordo para serem quinzenais. E nós já referimos por várias vezes os argumentos que nos levam a ser reuniões semanais, porque se nesta tivemos poucos pontos, em outras temos tido 18, 19, 20 e tal pontos. Portanto, não é argumento para que as reuniões deixem de ser semanais. E depois, até porque a participação do público tem sido uma constante e é muito importante nestas reuniões de Câmara, portanto, não achamos que deve ser. Em relação às questões relacionadas com a empresa municipal, quero dizer que os motivos da não contratação de uma funcionária, não vou expor aqui, porque não vou expor a funcionária em causa, são motivos que se prendem com o Conselho de Administração, discutidos no Conselho de Administração e assumidos no Conselho de Administração. Em relação ao Sr. Jaime Gomes, uma vez que falou do Serviço Móvel de Saúde, e eu compreendo a sua angústia, mas quero-lhe dizer que os utentes, as pessoas não deixam de ter consultas médicas quando solicitadas no seu domicílio pelo Serviço Nacional de Saúde. Não deixam de ter consultas de enfermagem no seu domicílio, quando são situações que carecem dessa situação. Que a unidade móvel, efetivamente, vem trazer uma mais-valia, porque são mais serviços prestados à população, de acordo. Mas nós nunca estivemos contra, nem estamos contra a unidade móvel de saúde. Simplesmente, desde o primeiro momento, que a nossa proposta, e mantém-se até à data, e vai-se manter sempre, que são com os enfermeiros do Serviço Nacional de Saúde, que estava na última e que o Sr. Presidente não quis pôr à votação. Isto foi factual, que passou aqui, que aconteceu na última reunião de Câmara. Este é que é um facto. É que nós tínhamos a nossa proposta e o Sr. Presidente, porque não estavam a nomenclatura dos enfermeiros, que não tem que estar. Há um protocolo vigente com a ARS, que a ARS não cumpriu, mas não deixou de estar em vigor esse protocolo desde 2014. Neste momento a ARS não tinha enfermeiros, neste momento tem. O Sr. Presidente da ARS assume que tem enfermeiros. Portanto, deixemos ao Serviço Nacional de Saúde essa cobertura, pelo menos nos enfermeiros, já não conseguimos na parte médica. E para maior articulação. Em relação ao abandono da sessão, nós não abandonámos, e se estão recordados, até foi por sugestão minha, de que para não prejudicar os assuntos, para que eles fossem sujeitos à aprovação pelo Executivo, porque de responsabilidade é do que se trata, de um ato responsável perante os assuntos da reunião, e porque não aconteceu em outra reunião, lamentavelmente, nós sugerimos que o assunto da unidade móvel fosse remetida para o último ponto. Portanto, os vereadores do Partido Socialista ausentaram-se da discussão desse ponto. Porquê? Porque a nossa proposta não foi submetida à votação como devia ter sido feita. E se calhar hoje já estávamos a falar do funcionamento efetivo da unidade móvel. Mais algum vereador? Senhor vereador.
Bem, duas breves questões, penso que merecem que tome o tempo do digníssimo público, que aproveito para cumprimentar. Uma primeira para remate, digamos assim, destas questões que já aqui foram referidas relativamente à unidade móvel de saúde, ao Serviço Integrado de Saúde. Se do modo objetivo nós olharmos para os serviços não prestados ao longo deste ato de tempo, digamos que cada um dos utentes da Unidade Móvel de Saúde não teve uma visita, porque foi aqui dito já pelas médicas que as visitas ocorrem uma vez de 3 em 3 meses, por aí, Não. 2 em 2 meses. Não. Teriam alguns tido 2 visitas. Esta é que é, muito objetivamente, estes é que são os factos. Depois, como a senhora vereadora Célia Brito aqui disse, o país e o Conselho não está excluído, pois beneficia de um serviço de saúde que a todos pretende dar resposta. E pensamos que aquilo que está em causa, acima de tudo, não tanto os euros que podem ficar nos cofres da autarquia por recebermos, e os euros serão menos importantes, mas também são importantes e temos que levar isso em linha de conta, que poderão ficar nos cofres da autarquia por força do Serviço de Enfermagem ser disponibilizado pelo Serviço Nacional de Saúde. Mas mais importante do que isso, e aqui foi dito, e é uma das questões pelas quais nós nos batemos desde sempre, é pela integração e pela cooperação que tem que existir com o Serviço Nacional de Saúde. Esta unidade ou qualquer outra unidade deste tipo, naturalmente que presta um serviço incompleto se não integrar essa rede, e essa sim é que tem o bloco grande, o bloco forte de apoio à população em matéria de saúde. Nós estamos aqui a falar de um elemento suplementar que é positivo, que é útil, que não desmerece e deve ser apoiado, e todos nós pugnamos pelo seu funcionamento. Mas eu acho que temos que ser racionais, temos de ter bom senso e não devemos dramatizar excessivamente sobre aquilo que não merece tanta dramatização. E essa é que é a realidade. Nós temos de ser gente de bom senso e tem-se dramatizado mais sobre esta questão. Eu estou crente que, e ouvindo agora mais uma vez a mensagem do vereador engenheiro Mário Dias, que dentro de dias esta situação estará resolvida. Quanto ao abandono da reunião, acho que não merece que diga mais nada, já está tudo dito. Agora, um esclarecimento quanto à situação da Estrada Nacional 125. É assim, a Estrada Regional 125, começou por integrar a rede de estradas nacionais. E tinha um conjunto de ligações, de que a que liga Castro Marinho à Praia Verde é uma delas, era a 125/6, ou é? Mas há outras, há Monte Gordo, cruzamento de Monte Gordo, ou rotunda de Monte Gordo, é outra ligação, e toda essa rede integrava a Rede Nacional de Estradas. Primeiro foram entregues aos municípios essas ligações, a 125/6, a 124/4, a 125/4, digo, e todas as outras. E houve um determinado momento em que a estrada foi desclassificada de estrada nacional e passou
a ser qualificada como integrando a rede regional. E a 125 integra a rede regional, aqui na parte que nos interessa, a partir do nó da Pinheira, portanto, do acesso ao nó da Pinheira, isto é, junto ao restaurante do Infante. E daí para Vila do Bispo temos 125 integrante da rede regional. Desse nó até Vila Real de Santo António, a estrada deixou de integrar a rede regional. E há um determinado momento em que hoje Infraestruturas de Portugal, ao tempo talvez Junta Autónoma de Estradas ou outra coisa qualquer, das muitas designações que têm assumido, em que os responsáveis propuseram, quer à Câmara de Castro Marim, quer à Câmara de Vila Real de Santo António, transferir esse pedaço da estrada entre as casas de audiência e o nó de acesso à Via do Infante para o município de Castro Marim. E o troço desde as casas de audiência até Vila Real de Santo António. Puder ser um bocado mais rápido. Portanto, para Vila Real de Santo António. Presidente, isto parece-me importante para a compreensão e para a desmistificação, que parece, para alguma mistificação que parece existir em relação ao assunto. Vila Real de Santo António recebeu o troço entre casas de audiência, que lhe respeitava, e Vila Real de Santo António. Mas teve um motivo, porque quando o problema se colocou, a entidade que administrava as estradas não quis acompanhar a transmissão da estrada do cheque financeiro que permitia ou que permitisse a requalificação da estrada. E Vila Real de Santo António viu-se obrigada a pedir para a sua esfera esse troço. Porquê? Porque tinha a necessidade de implantar as condutas do sistema de intersetor de esgotos, Manta Rota, altura, Vila Real de Santo António, e não tinha outro local onde implantar essas condutas senão na estrada 125. E viu aí uma oportunidade a Junta Autónoma de Estradas de dizer ao município de Vila Real de Santo António: tens uma boa solução, recebes a estrada e depois lá as condutas que quiseres e fazes o que quiseres. E foi assim. Nós, como não tínhamos condutas a implantar e achámos que era injusto recebermos, pelo menos na 125, na 124, ou na 122, perdão, aconteceu, em alguns pecados, tivemos que adotar atitude idêntica. Mas ali, entre o nó, o acesso ao nó da Pinheira e as casas de audiência, não se colocava esse problema. Porventura, hoje há outras razões que poderiam justificar essa recepção desse troço de estrada. Portanto, é algo que já está fora do interesse das infraestruturas de Portugal manter, porque não serve aquilo que em outro momento serviu. Portanto, esta é a questão e era a isto que nos referimos quando aqui abordámos a situação. Muito obrigado. As restantes questões penso que não têm interesse para tomar o tempo do digníssimo público. Muito obrigado. Senhora Vereadora Filomena Sintra. Senhor Oneto, a Rua 25 de Abril, número 32, é uma casa de esquina, com a Travessa do Calvário, penso. Já foi lá a equipa técnica, já foram notificados, ou tentaram notificar os proprietários por escrito, não sei se foi feita a recepção da notificação, e também já foi pedida à Divisão de Obras Municipais que verifique a estabilidade e o risco do edifício, para saber se temos que intervir nós em nome do proprietário. Quanto ao eucalipto na encosta do Castelo, vou verificar, e sendo uma árvore até invasora e que nem faz se calhar muito sentido, e estando com risco, apresentando risco para a população, provavelmente terá um fim que terá que ser removida. E quanto à vala das águas pluviais aqui na zona circundante ao campo de futebol de Castro Marim,
É um problema que é recorrente, especialmente depois do mercado mensal. Há sempre uma equipa para limpar, mas quando há mais vento, também há um maior arrasto de sacos e de papel e, portanto, tem que se reforçar a limpeza e vai-se proceder a isso, mas isto estamos a falar sempre de uma intervenção paliativa e sistemática do uso do espaço do mercado. Mas quero dizer que com aquela intervenção que se perspectiva consensualizar, que é de criar o acesso principal à vila naquela zona, mas circundante mais junto à Casa do Sal, acreditamos, e criando uma cortina arbórea naquela parte, acreditamos que esse problema, pelo menos da deposição do lixo, que é natural, que é ali que para, vai minimizar. Quanto ao Sr. Carlos Luz e ao Mato Bravo, acho que vocês estão de parabéns por tudo o que têm alcançado, porque vocês transmitem de facto uma energia muito positiva e já fazem parte da nossa cultura popular. O nome também é engraçado e corresponde até à vossa forma como se apresentam e já fazem parte da vida das pessoas no meio rural, mas não só, também dos convívios do mercado municipal. E, portanto, haja saúde para nós todos, para continuarmos a usufruir da vossa prestação. Quanto à Rosa, penso que falo em nome da Junta de Freguesia do Azinhal, tomo nota das questões que colocou, não sei se fazem parte de uma lista enorme das questões que o Sr. António Pereira, porque ele todas as semanas vem com uma lista enorme de coisas. Nós é que não temos tempo para dar conta de todas essas questões que vocês no Executivo penso que debatem e trazem para a necessidade de intervenção, mas vamos ver o que se passa. Quanto ao dirigente Nuno, da Associação Amendoeiras em Flor, e que diz que ainda bem que as reuniões são gravadas, pois eu acho mesmo isso, ainda bem. Porque, tal como disse na última reunião, o problema às vezes não está no discurso em si, está naquilo que a pessoa diz e naquilo que o outro interpreta. E o repto que é aqui lançado não foi o repto de nenhuma reunião pública para discutir nada. Se é isso que é interpretado, não foi isso que foi dito. E aqui o que foi dito, porque foi alvitrada uma reunião em que eu tinha estado e que eu me tinha atravessado numa solução para a Associação Amendoeiras em Flor, e foi o Sr. Vereador que o disse, e portanto isso não é verdade. Também disse, e também me foi repostado como uma coisa que eu acabei por não responder, também disse que aqui estivemos e estamos sempre a apoiar essa e outras associações e que foi pedido um apoio para uma obra sobre o qual eu disse que não me iria pronunciar na única reunião que tivemos sobre esse assunto, porque esse assunto tinha sido abordado com o Sr. Presidente numa reunião presencial junto à sede. Não vamos criar aqui um caso de coisas do diz que disse e do diz que não disse, porque eu assumo muito claramente aquilo que digo. E a obra que foi pedida pela Associação Amendoeiras em Flor tem um orçamento, carece de licenciamento, foi isso que foi dito, e que foi feito um despacho na frente dos dirigentes que foram a essa reunião para a Unidade de Obras Municipais e Manutenção para procederem ao desenvolvimento dos projetos para licenciar a obra. Portanto, na única reunião que eu acabei por estar, por arrasto, portanto não há aqui distorção nenhuma, só porque me foi apontado o dedo pelo Sr. Vereador, que eu é que alguém lhe transmitiu isso, também não sei quem foi, porque o Sr. Vereador também fez justiça ao dizer que foi o que lhe disseram. Portanto, eu não tenho mais nada a falar sobre isso, não há aqui nenhuma disputa pública. Há aqui questões que têm que ser bem interpretadas, mas isso depende também do coração de quem interpreta, sabe? Quanto à unidade móvel de saúde e o facto de aqui assumidamente ser dito está a chegar uma contraproposta do ACES, é a prova clara que até agora não havia nenhuma proposta objetiva, substantiva. Não foi isso que eu disse. Eu agradecia que não interrompessem a senhora vereadora. A senhora vereadora respeitou-vos enquanto falaram, portanto agradecia que respeitassem a senhora. A unidade móvel de saúde irá funcionar. O que foi dito é que vão chegar os elementos e que estão agora, neste momento, para ratificação da Administração Regional de Saúde. Foi assim?
Percebi bem? Do Presidente, a Administração Regional de Saúde. Agora, significa que até agora, cada vez que diziam que a proposta tinha substância, não tinha. É simples. Agradecia que não interrompessem a senhora vereadora, sim? De facto, deve ser uma pessoa com alguma dificuldade de compreensão. Se a proposta que nunca chegou à Câmara ainda não pode ter sido remetida à Câmara sem ter a ratificação do Presidente da ARS, então nunca teve anexo à proposta do Partido Socialista. Não estou a criticar, só estou a concluir. Quanto ao que está em causa do Serviço de Saúde, de facto é importante, mas também é importante lembrar, Sr. Vereador José Estevães, que a sua defesa foi sempre que a Câmara é que tinha que constituir um quadro habilitante. É só para, agora, ainda bem que já mudou de opinião e ainda bem que já concorda nos termos em que se propõe o seu desenvolvimento. Quanto à Estrada Nacional 125, de facto, foi importante este histórico trazido pelo Dr. José Fernandes Estevães, o vereador, e que tem conhecimento de causa, que também acompanhou esse processo, mas isso não dá possibilidade, neste momento, para a Câmara poder exigir esse troço de estrada. E as infraestruturas de Portugal é como se não tivessem na posse dessa estrada. A posse está junto da concessionária. E, numa reunião, a propósito de outro assunto que tive a semana passada, alvitrei uma questão que está a ser analisada neste momento, é se nós, Câmara Municipal, não devemos fazer uma proposta à Assembleia Municipal para exigir que as estradas exijam a posse administrativa da infraestrutura e o processo em tribunal do contrato seguirá e as infraestruturas de Portugal poderão, então, executar a obra. É uma proposta que vou fazer, estou a fundamentá-la juridicamente, porque as infraestruturas de Portugal lançaram os concursos de facto, à obriga ainda do anterior Código. Não lhe podem dar seguimento porque não têm legitimidade para o fazer. E, portanto, fizeram-nos por troços, para também poder agilizar todo o processo concursal, e é a proposta que traremos à Câmara na próxima segunda-feira, que eu acho que se deveria exigir um paralelismo tal como nós, quando há uma obra em risco ou quando o empreiteiro abandona uma obra, nós sacamos essa obra para nós e assumimos essa responsabilidade. E vamos tentar fazer um paralelismo, pode ter enquadramento legal ou não, mas pelo menos tentar ajudar as infraestruturas de Portugal que possam chamar a estrada a si. Pronto, da minha parte acho. Tenha mandado, Sr. Vereador. Não, é dizer que, portanto, tomo nota e com regozijo da diferente atitude manifestada no momento em que aqui trouxe a questão e aquela que agora é reportada pela Sra. Vereadora. Acho que já se avançou e avançou-se bastante. O que é extraordinariamente interessante neste processo é que eu nunca ouvi aqui ser feita uma descrição objetiva da situação de facto em que se encontra este troço da Estrada Regional 125. É o Tribunal de Contas, agora é a concessionária, mas nunca ninguém fez com clareza, com objetividade, com tudo aquilo que é necessário a um bom esclarecimento e a um bom entendimento de uma questão, nunca esse esclarecimento aqui foi feito. Pois eu falo muito e desejo-lhe os maiores sucessos para essa sua ajuda às estradas de Portugal, Sra. Vereadora. Sra. Vereadora. Não precisa, acho que nós todos, se temos alguma convicção, alguma ideia, que às vezes por absurda que possa parecer, que se pensarmos que pode levar ao caminho de uma solução, acho que devemos dizê-la, sem medos. Foi o que fiz e assim estarei munida da minha força para tentar. Quanto à questão do Tribunal de Contas, pois eu já mencionei aqui na reunião de Câmara, e já escrevi em vários sítios,
eu não posso assumir ou acreditar que é o Tribunal de Contas, porque o Tribunal de Contas é uma entidade que, não sei. Não, o senhor, eu não quero chamar nada ao senhor Ministro que diz que estava dependente do Tribunal de Contas, percebe? Não me cabe a mim fazer essa justiça enquanto não tiver elementos de prova para dizer o contrário. Agora, o Tribunal de Contas, obviamente, tem prazos para responder e a informação que me foi transmitida informalmente, e, portanto, também não vou aqui corresponsabilizar a pessoa que me transmitiu essa informação a semana passada, é que o Tribunal de Contas não deu visto ao contrato. Andamos é que se calhar aqui todos enganados e por isso o Sr. Presidente pediu a reunião ao Tribunal de Contas, já por escrito e com muito afinco e o Secretariado com muita persistência, para de uma vez por todas perceber então qual é a responsabilidade do Tribunal de Contas. Eu duvido, sempre duvidei e continuo a duvidar, porque o Tribunal de Contas tem prazos para cumprir, agora tem que ter fundamentos para visar uma rescisão de um contrato. E provavelmente são esses fundamentos que não existem. E, portanto, se calhar o que temos que perguntar é às entidades governativas de quem é a responsabilidade. Mas posso dizer-lhe com toda a certeza, isso sim, que as infraestruturas de Portugal não assumem aquele troço de estrada enquanto não tiverem a questão do troço concessionado, porque está concessionado, resolvido. E, portanto, acho que nós todos devemos dar o contributo. Se é ridícula a proposta, acho que nós temos é que arranjar soluções para o nosso território e arranjar forma de que a obra se possa fazer. E eu continuo a dizer que acho que não é bonito corresponsabilizar o Tribunal de Contas, porque duvido que seja uma responsabilidade do Tribunal de Contas. Opa, não vamos entrar em diálogo. Senhor Vereador, era bom que não entrássemos em diálogo. Seja rápido. Agradeço-lhe imenso, Sr. Presidente, mas o assunto é da maior importância e é um assunto de tal ordem de interesse público, Sr. Presidente, que o município de Castro Maria, o município de Vila Real de Santo António, não podem ignorar, têm o direito a saber, com todos os elementos, o que é que se passa. A Sra. Vereadora fala, está na posse da concessionária. Eu tenho informação que há mais de 4 anos houve uma negociação entre as infraestruturas de Portugal e a concessionária e que foi subtraída à concessão o troço entre Olhão e Calças da Audiência. Portanto, como é que é subtraída ou essa relação não chegou ao fim? Sabemos, não sabemos? Que patologias teve essa relação? Quais são as patologias? Onde é que encalhou? Porquê é que encalhou? Isso é que nós temos que saber. Isso é que nós temos que saber. E que parece-me estranho que não saibamos. Isso é que eu acho muito estranho, é que este governo, pelos vistos, sonega a informação, mas já o anterior fazia a mesma coisa, porque isto não é um problema de hoje nem de ontem. Muito obrigado, Sr. Bem, se me derem licença, eu vou falar alguns minutinhos. Doutora Lucinda falou na 125, já agora também vos quero dizer que a 125 me tem custado algumas idas a Lisboa, idas a Faro, para, de algum modo, tentar ultrapassar esta questão, mas até há bem pouco tempo o Sr. Ministro das Obras Públicas veio cá embaixo e, mais uma vez, a desculpa é o Tribunal de Contas. De facto, a história da concessão também está ligada a este assunto, entretanto o concessionário faliu, etc. Portanto, não é fácil um governo jogar a mão desta obra. Portanto, mas a desculpa última tem sido o Tribunal de Contas. E, de facto, eu estou cansado de tantas desculpas, de tantas mentiras, e ainda bem que se formou uma comissão, um movimento de utentes da 125, e neste momento já estamos a trabalhar em conjunto esse movimento de utentes da 125 com a Câmara de Vila Real e já temos algumas ações a decorrer, nomeadamente a feitura de outdoors que irão ser colocados na Estrada Nacional de 125,
assim como uma petição de mais de 6.000 assinaturas que irá ser entregue junto do Presidente da Assembleia da República. Por sua vez, também está marcada uma marcha nas bermas de 125, desde Cacela até Vila Real, que eu faço questão que convidar todos os marinenses a participarem nesta marcha, que irá ser televisionada. Por sua vez, aguardamos a resposta do Tribunal de Contas, do Ministro das Obras Públicas e do Presidente da República, também para nos receber e para nós pôr-nos ao corrente desta situação vergonhosa em que se encontra a Estrada Nacional 125. A senhora doutora Lucinda ainda falou nas avenidas. Cada presidente faz o melhor que pode, o melhor que sabe. O meu antecessor fez isso. Se eu tivesse, se calhar se fosse eu, preocupar-me em renovar a rede de água e de saneamento básico aqui nas ruas de Castro Marinho. É uma rede completamente obsoleta, que tem mais de 60 anos e que rompe quase todos os dias, para já não falar no estado lastimável em que muitas ruas se encontravam, nomeadamente a Rua 25 de Abril, Rua Dr. Alves Moreira, etc. Pronto, mas cada presidente faz o melhor que pode e o melhor que sabe, e pronto, eu estou aqui também a fazer o melhor que posso e o melhor que sei. O senhor António Neto colocou questões particulares. Se tivesse a oportunidade, eu gostaria de receber lá na Câmara e chamar alguns técnicos que têm a ver com essas áreas que falou, embora a vereadora Filomena já tivesse respondido em parte a elas, mas estou sempre receptivo a recebê-lo lá na Câmara e conversar consigo e com os técnicos que estão ligados a essas duas áreas. Senhor Carlos Luz, de facto, o vereador Esteves já se referiu 2 ou 3 vezes ao Mato Bravo com ar digamos que pejorativo. Eu não gosto daquele ar com que ele se refere ao Mato Bravo. Acho que o Mato Bravo é um grupo musical que nos merece todo o respeito e toda a consideração, e que anima os serões de acordeão e os mercados municipais. Como tal, merece-nos todo o respeito, e tanto mais que é constituído por pessoas muito ligadas aqui a esta da terra. Rosa, também a convido para ir à Câmara, ao meu gabinete, para abordarmos essas questões e chamar, por exemplo, o engenheiro ligado à cidade, engenheiro de Daniel, para conversarmos sobre esses assuntos. Como? Está bem, mas estou disponível para receber. Não tenha medo de mim, que eu não faço mal nenhum. Sim, pronto, mas se conseguir arranjar tempo, pronto. Tá. A gente sabe que aquele tempo é precioso. Não? Pode ser, sim, senhor. Senhor António Gonçalves, de facto, as reuniões semanais, na minha opinião, não fazem muito sentido. Aliás, somos a única Câmara no Algarve que tem reuniões semanais. Todas as câmaras têm reuniões de 15 em 15 dias. Eu recordo, por exemplo, Olhão, no anterior mandato, o Presidente também não tinha a maioria absoluta. Olhão tem 7, 8 vezes mais habitantes do que Castro Marinho e as reuniões eram quinzenais. Portanto, acho que não faz muito sentido haver reuniões semanais, pronto, mas se a maioria decidiu, há que respeitar. Jaime Gomes, Unidade Móvel de Saúde. Bem, eu, se me permitem, fazia um resumo histórico da Unidade Móvel de Saúde. Já falei disto várias vezes, mas repito as vezes que forem necessárias. Por exemplo, eu criei a primeira Unidade Móvel Sul no país em 1995, em Algodão. Repare, as unidades móveis de saúde não é para o Sr. Presidente da Câmara se andar a pavonear, como muitas vezes se faz querer, que o Sr. Presidente arma-se em campeão e tal, e tira dividendos políticos das unidades móveis de saúde.
Por causa disso, o Sr. Presidente nunca pôs os pés na Unidade Móvel de Saúde de Alcotim durante 20 anos e nunca pôs os pés dentro da Unidade Móvel de Saúde de Castro Marinho durante 5 anos, ou durante 4 anos. Precisamente para não lhe dizerem que ele queria tirar dividendos políticos de. Porquê é que se cria uma Unidade Móvel de Saúde? As pessoas, acima de tudo, morrem de infartos, AVCs, de cancro. Portanto, se controlarmos os fatores de risco, e muitas vezes são a hipertensão, os diabetes, o colesterol, portanto, estamos a trabalhar para aumentar a longevidade média das pessoas. É tão simples como isto. Portanto, é isto que as unidades móveis de saúde fazem. No caso particular de Castro Marim, eu quando aqui cheguei, tinha encerrado a extensão de saúde de Azinhal e Odileite. Das primeiríssimas coisas que fiz foi organizar uma manifestação com as juntas de freguesia de Azinhal e Odileite em frente à ARS de Faro. Manifestação. Para manifestar o nosso desagrado pelo encerramento das extensões de saúde de Azinhal e Odileite. Como forma de atenuar esse efeito, aliás, começámos logo a trabalhar para a reabertura dessas extensões, nomeadamente a de Azinhal, que já aconteceu. Mas para atenuar o efeito desse encerramento, criámos a primeira unidade móvel de saúde no país com médico. De facto, a doutora Susana, a doutora Isa e a doutora Helena manifestaram disponibilidade para que isso acontecesse. Claro que, na altura, fiz protocolos com a ARS para cederem o médico e a ARS não cumpriu. E como não cumpriu, nós contratámos a doutora Susana, a doutora Helena e a doutora Isa. Mais tarde, também fizemos um protocolo para a cedência por parte da ARS de um enfermeiro e, mais uma vez, inicialmente tivemos uma enfermeira a meio tempo, passados uns tempos, até a meio tempo deixámos de ter enfermeira. Isto levou-nos a contratar uma enfermeira e o que é um facto é que a unidade móvel de saúde estava a funcionar bem, mas muito bem, em perfeita articulação com o centro de saúde local. Há um bom entendimento entre as médicas e as médicas do centro de saúde da USF. Portanto, isto estava a funcionar bem. E daí ninguém compreender porque é que se acaba com um serviço destes. Ninguém. Por muitas justificações que se encontram. Aliás, chegou-se à conclusão que, eu não quero falar em mentiras, mas em verdades. Acaba-se com a unidade móvel de saúde porque a gente quer mais valências dentro dessa unidade móvel de saúde. Toda a gente ouviu isso. Passado uns tempos, chegou-se à conclusão que, de facto, só há espaço para o médico e para uma enfermeira. Agora já não queremos mais valências, agora queremos médicos do centro de saúde. Passado um mês, chegou-se à conclusão, afinal de contas, não há médicos do centro de saúde. Mais uma desculpa. Agora, entretanto, no meio disto tudo, ofendeu-se as médicas que ganhavam balúrdio, que eram umas vendedoras de supermercado de receitas, etc. Agora, queremos enfermeiros do centro de saúde. Quer dizer, tínhamos uma enfermeira que estava a trabalhar com as médicas, damos um pontapé nessa enfermeira, agora já não presta, já te podes ir embora. Aliás, há mais de um ano e meio que, mais uma vez, nós pedimos à ARS que, na altura, os enfermeiros eram os mesmos que existem agora na USF, e na altura foi-nos dito que não há enfermeiro nenhum. Portanto, isto é mal demais para ser verdade, há aqui muitas inverdades no meio disto tudo, muitas desculpas farrapadas. Repara, porquê é que não foi a proposta do PS não foi analisada na última reunião? Precisamente porque não está fundamentada, quer dizer, o AC já pediu ao USF o esquema organizativo dos enfermeiros, por 2 vezes, e por 2 vezes não teve a resposta. Senhor Vereador, agradeci que não me interrompesse, Senhor Vereador. O que estou a dizer é a verdade absoluta. Sim, senhor.
pá, agradeci que fosse educado, pá. Portanto, esta é a realidade, ninguém percebe. E entretanto, no meio disto tudo, e já que o Sr. Vereador está aí a falar, o Sr. Vereador, em plena reunião de Câmara, disse textualmente que se ele estivesse presente naquela reunião em que a unidade móvel foi... Não fique assustado, Sr. Enfermeiro. Eu vou dizer só o que o senhor disse textualmente. SIC. Que se o Sr. Vereador José Mário Dias estivesse presente naquela reunião em que foi chumbado a unidade móvel, ele não o teria feito e foi uma infantilidade da Sra. Vereadora Célia. Isto foi dito textualmente. E não foi fora do contexto, como... Não foi... Não, chegou... Espera aí, pá, agradecia que não me interrompesse, Sr. Vereador. Agradecia que não me interrompesse. Seja educado, pá. Eu não posso estar aqui a assumir irregularidades que são preparas. Bem, eu não vou falar mais. Dou por encerrada esta votação. Se estiverem de acordo, vamos aprovar a minuta. Há aqui uma questão que eu tenho o direito a rebater, ou o Sr. Presidente tem a obrigação, quando diz que eu tenho referido ao Grupo Mato Bravo em tom pejorativo, o senhor tem que trazer para aqui os factos que podem justificar, ou que justificam essa afirmação, porque eu tenho o máximo respeito pelo Mato Bravo, grupo de folclore que permeia os acordeões, que aliás conheceram uma nova fase depois de 1998 em Castro Marim, que provavelmente o Sr. Presidente não sabe, não conhece essa história. Portanto, quando o senhor diz que eu me tenho referido em tom pejorativo, quando diz que me refiro em tom pejorativo, o senhor tem a obrigação de carregar para aqui os factos que consubstanciam esse tom pejorativo. Sr. Vereador, ainda bem que as reuniões são gravadas. Ainda bem. Eu não posso esquecer aquele dia em que estávamos a falar da envolvente da Casa do Sal, em que o senhor se referia ao projeto em que dizia que as casas de banho estavam demodé, como se tivesse demodé estar a fazer xixi. Agora, também se referiu ao palco onde iria atuar o Mato Bravo. Portanto, mas com um ar pejorativo. Isso toda a gente ouviu, ainda bem que está gravado. Se estiverem de acordo, vamos aprovar em minuta estas duas reuniões, esta e a última. Dou por encerrada esta sessão. Obrigado.